Formigamento, queimação e até amortecimento podem ser alterações da sensibilidade muito importantes no contexto do diabético. Se você já sentiu algum desses sintomas, você pode ter neuropatia diabética. Vamos entender o que é esse negócio e por que isso é tão importante? Fica com a gente, vamos aprender sobre isso depois da vinheta. Fala pessoal, saudações metabólicas, aqui é o Dr. Guilherme Marquezini, eu sou médico endocrinologista e aqui na Escola do Diabetes você vai aprender sobre a reversão do diabetes tipo 2. Em linhas gerais, basicamente o tratamento do diabetes consiste da parte que o seu médico tem que fazer, pedir exames, interpretá-los, analisá-los, planejar medicações que encaixem no seu problema e escolher os melhores medicamentos que se encaixam no seu problema. Por outro lado, existe a sua parte, o que você, paciente, tem que fazer aí na sua casa. Essas duas partes do tratamento se complementam, mas a gente tende a menosprezar a importância das medidas gerais domésticas no tratamento do diabetes. Eu já vi isso acontecer demais. Quanto mais a pessoa se torna craque nas medidas gerais, a tendência é que ela precise menos do lado farmacológico do seu médico. Isso te interessa? Alcançar resultados melhores com menos medicamentos? Em caso positivo, você está no lugar certo. Chega a hora de você já dar uma curtida no vídeo e se inscrever no nosso canal, com o sininho e tudo, hein? Hoje a gente vai falar sobre neuropatia diabética, uma das complicações mais importantes do diabetes. Claro que não dá para escolher qual é mais importante baseado em qual parte do seu corpo é mais importante. Todas são fundamentais. Mas a neuropatia é uma das fundamentais por ser uma das que primeiro aparece, uma das que o paciente tem mais chance de fazer o diagnóstico por si próprio. Então isso pode ser uma ferramenta importante no sentido de trazer a sua atenção para um problema sério e que é traiçoeiro justamente por ser tão silencioso. O diabetes dá aviso dos problemas só muito tarde na história. E a neuropatia pode ser a primeira coisa que faz o paciente se preocupar. No fundo, isso é bom, desde que utilizado da maneira certa, interpretado de uma maneira calma. Eu nunca vou falar nada aqui com o objetivo de simplesmente assustar vocês. Para falar de neuropatia, eu preciso primeiro que você entenda como os nossos nervos e o nosso sistema nervoso como um todo funciona. Como vocês sabem, eu adoro fazer uma comparação, né? Então a melhor comparação que eu conheço para esse assunto é com os fios elétricos da sua casa. Toda vez que você aperta o botãozinho na parede para acender a luz, percebe como é automático? Você liga o botão, alguém conduz a eletricidade na velocidade da luz super rápido e instantaneamente a luz acende lá longe. Se você imaginar que o botão seja o seu cérebro, por exemplo, mandando um comando para os seus pés lá longe, quem faz a condução desse estímulo são os nervos. E o curioso é que quando você pega os nossos nervos e olha bem de pertinho, é incrivelmente parecido com o fio elétrico. Na anatomia dos nossos nervos, nós também temos vários fiozinhos lá dentro, organizados em feixes nervosos. Cada célula dessa, cada feixe desse é envolto em um isolante elétrico. Na sua parede, na sua casa, ele é feito de plástico. No nosso corpo, ele é feito de um tipo de gordura chamado de mielina. E é exatamente porque ele é isolado, o impulso só tem um caminho para seguir, que é adiante, e a coisa acontece tão rápido assim. Então, quando você decide mexer o seu dedo, é instantâneo. E o contrário também aparece. Quando você pisa num espinho, por exemplo, antes mesmo de você interpretar e saber o que está acontecendo, você já tende a tirar a perna. Tudo instantaneamente, tudo porque os seus nervos funcionam adequadamente. Perceba como isso é importante, hein? É uma função de defesa muito importante, inclusive. Defesa contra pisar no espinho, pisar no chão quente e não perceber, chutar o pé da mesa e não perceber, e inclusive na marcha, né? Para você caminhar adequadamente, você precisa saber o que o seu pé está fazendo. Claro que no dia a dia você tende a não pensar nisso, mas o diabético com frequência começa a ter que pensar mais. Agora vamos imaginar que alguma coisa aconteça e vai desgastando justamente essa camada isolante dos nervos. Essa camada de mielina ao redor dos nervos vai sendo corroída ao longo do tempo. No nosso corpo, adivinha quem mais faz isso? O próprio diabetes, glicose alta pode fazer isso ao longo do tempo, mas inflamação provavelmente é um dos grandes culpados. E o diabético é um cara inflamado em geral. O fato é que à medida em que os feixes nervosos vão sendo corroídos e vai tendo exposição da parte sensível lá dentro, a primeira fase da neuropatia é comum você perceber os choquinhos, os curtos-circuitos, entendeu? Você começa a perceber coisas onde não tem. É a fase do formigamento. A pessoa percebe coisinhas acontecendo no seu pé,
mas não tem formiga andando. A pessoa pode perceber choquinhos nos seus pés, mas não tem ninguém dando choque no seu pé. Inclusive, você pode perceber a sua sensibilidade normal exageradamente. É a sensação de queimação. Olha que interessante. Quando você começa a desencapar os seus nervos, a sensibilidade fica exagerada no começo. E a gente percebe isso simplesmente como um desconforto. Mas é um desconforto muito importante. Ele consegue te avisar que coisas estão acontecendo que não deveriam estar acontecendo. É um baita de um sinal de alerta. Mas por que é tão importante saber que a neuropatia está acontecendo? Primeiro de tudo, porque o mesmo processo que machuca os nervos vai acabar machucando os rins. Pode acabar machucando os vasos que irrigam o seu cérebro, o seu coração, todos os órgãos importantes. Então é justo imaginar que se a pessoa está tendo um tipo de complicação, ela está exposta a ter vários outros. Então a pessoa que tem neuropatia diabética diagnosticada, ela está em risco aumentado comparado com outros diabéticos que não têm. Risco do quê? Risco de ter nefropatia, que é a complicação dos rins, risco de ter retinopatia, que é o que acaba levando à cegueira, e risco cardiovascular de ter derrame, infarto e outras coisas do tipo. É um paciente de ainda mais alto risco, mesmo dentro desse grupo já dos diabéticos. Aqueles que têm complicações tendem a complicar mais. Quer dizer que você vai complicar? Não, eu estou falando na média, eu estou falando estatisticamente. Eu não consigo prever o que vai acontecer com você. Eu nem te conheço, eu não sei quem você é. O médico não trabalha desse jeito. Médico trabalha com matemática, com chance, com risco. Primeira coisa muito importante para quem tem neuropatia ou quem não quer ter neuropatia, saber que precisa ser feito. Primeiro de tudo, o mais evidente, controle do diabetes. Só que eu quero chamar a atenção que controle do diabetes são duas coisas aqui nesse caso. Controle da glicose, todas elas importam. Controle da glicose em jejum, controle da glicose após as refeições e, portanto, também o controle da hemoglobina glicada. Quanto melhor controlados eles estiverem, melhor. Agora, também é um fator de risco para a neuropatia diabética a resistência à insulina, que no fundo é a causa da maior parte das glicoses altas também. A famosa banheira cheia. Então presta muita atenção como simplesmente despejar a insulina querendo baixar essa glicose na porrada, muitas vezes não funciona. Existe uma situação que a gente estuda na endocrinologia, que quando você quer abaixar agressivamente o diabetes da pessoa, é comum que a neuropatia até se agrave. Muito importante, prestem atenção nessa parte. Melhorar a resistência à insulina também. Terceira coisa, extremamente comum em diabéticos. Os diabéticos muitas vezes são desnutridos. Credo, doutor Guilherme, o que você está falando? Não, são desnutrições específicas. Aquelas desnutrições das vitaminas, das pequenas quantidades de nutrientes especiais que estão presentes em certas comidas, daquelas que a avó conhecia, mas que não tem nas comidas do mercado. Não tem vendendo em pacotinho e não é entregue no iFood. Se você insiste num tipo de alimentação muito errada ao longo da vida, que quase todo mundo faz isso hoje, você pode acabar com menores quantidades de vitamina D, de todas as vitaminas do complexo B, B1, B3, B6, B12. Essas são as mais conhecidas e que têm uma relação direta com a saúde dos nervos. Terceira coisa, mais um detalhe. Além da qualidade do que você come, muita atenção com o que você bebe. Álcool é um agressor potente de neurônios e isso inclui os seus nervos também. Se você quer cuidar dos seus nervos, você não pode chegar perto de álcool. Sinto muito, não sou eu que faço as regras. Cuide dos seus nervos porque a hora que eles falharem você vai sentir falta. A mesma coisa vale para cigarro, que é fortemente inflamatório. E inflamação é um fator de risco fundamental para ser controlado também na neuropatia. E finalmente nós temos aqui uma armadilha, muito cuidado com isso. À medida em que você começa a ficar incomodado com os seus pés, que estão formigando, que estão doendo, queimando, dando choque, etc e tal, quer dizer, alguma coisa está errada e você tem um tipo de limitação de certa forma, né? A partir daqui você tem dois caminhos para escolher. Ou muita gente vai seguir o caminho de buscar o repouso, de justamente por estar com os pés amortecidos, incomodando, você vai ficar quietinho e não vai mais caminhar, não vai mais querer sair, vai se proteger de fazer tudo. Cuidado com essa alternativa.
Não é hora de descansar agora. O que você tem que fazer é se proteger. Esse pé muitas vezes não percebe o que você vai pisar, não percebe se o seu calçado está machucando. Então você precisa protegê-lo com um calçado muito bem adequado, mas não fique em repouso. É o mesmo raciocínio da fisioterapia. Você precisa se mexer, continuar insistindo para preservar a função que você ainda tem e até recuperar a que você está arriscando perder. Faça isso com segurança. Não inventa de fazer sozinho. Busque ajuda de profissionais da físio, o neuro, o endócrino, quem você quiser. Mas não fique amuado sentado no sofá. Porque aí você vai ver a coisa acelerando, hein? Tá dado a dica e o recado. Existe uma ferramenta que médicos deveriam conhecer, poucos usam na prática, mas que pode ser útil para você também. Na verdade, é como se fosse um questionário complementado pelo exame físico. A parte do exame físico provavelmente você não vai conseguir fazer sozinho, mas a parte do questionário já esclarece muita coisa. Vamos ver essas questões aqui? Todas elas voltadas para o diagnóstico da neuropatia, hein? São 15 perguntas, tá? Você já sentiu seus pés e até suas pernas amortecidos? Sensação de queimação? Sabe o que é muito comum de ver os pacientes reclamando? De colocar meia, de colocar tênis fechado, ou até o toque do lençol em cima dos pés na hora de dormir. Cada resposta positiva conta um ponto, vai vendo aí. Você tem câimbras com muita frequência? Tem sensação de formigamento? Quando você vai tomar banho, você percebe a temperatura da água no corpo diferente do que percebe nos pés? Você entendeu, né? Você coloca a água do chuveiro quente no braço e a sente de um jeito. Você coloca a água para cair no pé e você não percebe a temperatura? Dá para fazer com água fria também, tá? Você já teve alguma úlcera aberta nos seus pés? Geralmente na sola, mas pode ser nas laterais e até em cima também. Algum médico já te disse que você tem neuropatia diabética? Você sente os seus pés fracos a maior parte do tempo? Os seus sintomas pioram à noite e você sente os seus pés quando caminha? A pele do seu pé é tão seca que chega a rachar? E a última pergunta é se você já teve algum tipo de amputação nos pés. Todos esses são os principais sinais de neuropatia que todos vocês precisam saber. Só para meter medo? Não, para você ficar esperto e para você valorizar o controle do seu diabetes. Tem muita gente que acha difícil fazer a dieta certa, que acha difícil fazer atividade física. Se você tem esse questionário com muitos pontos positivos, você é um paciente com alta chance de ter neuropatia, o que o torna um paciente de alto risco para amputações dos pés. Credo, Dr. Guilherme, por quê? Porque justamente a sensibilidade dos pés é o que nos defende de tudo que o pé tem que aguentar. Então, os pés sofrem muita pressão na hora de andar. Se a gente começa a distribuir pressão do jeito diferente, porque a marcha está meio torta, os nossos pés doem, o do diabético não. Sem falar que se você pisa num cigarro aceso, se você pisa num graveto e fura o pé, o diabético não sente, fica uma porta aberta para infecções lá embaixo. Às vezes até uma micosezinha no meio dos dedos, para você não significa nada. O diabético não se defende adequadamente e mantém essa porta aberta para infecções que ele vai perceber muito mais tardiamente. Todas essas situações ridiculamente banais são as causas mais comuns de amputação para diabéticos. Não nessa fase, mas na infecção que vem depois e o próprio diabético nem percebe. Olhem para os seus pés, cuidem dos seus pés. Lavem com água e sabão no banho e sequem os seus pés sentado na cama com muita atenção. Olhem para ele. Esses cuidados vão fazer toda a diferença daqui para frente. E você lembra, né? Eu falei no vídeo aqui, e mais do que nunca é a hora de esvaziar a sua banheira, de controlar a resistência à insulina e de buscar o melhor controle glicêmico que você pode. Você começa a perceber isso com as fitinhas pós-refeição, combinado? Tem vários vídeos meus falando sobre isso. Quem gostou, comenta aqui embaixo e eu posso fazer um vídeo sobre o tratamento da neuropatia. Vamos lá? Tem várias coisas que a gente pode fazer, inclusive aquelas que você pode fazer aí na sua casa. Mas tem que comentar, hein? Eu vou querer 200 likes e 100 comentários para considerar que você realmente gostou. Faz sua parte, eu espero você no próximo. Um abraço, até lá!